Fala galera boa de luta, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Como vocês viram na thumb, tô aqui para repercutir com vocês, sem enrolação, todo esse imbróglio envolvendo Ilia Topuria, Charles do Bronx, Islam Makhachev, Jack Della Maddalena, Belal Muhammad, enfim, o imbróglio que está envolvendo atletas do topo do UFC e que podem atrapalhar várias categorias de peso. Então, fiquei elucubrando, pensando um monte de coisa aqui sobre essa situação e quis vir aqui dividir com vocês, né? Fiz algumas anotações, alguns nomes aqui para não me perder, mas esse vídeo vai ser daquele jeitão que vocês sabem que eu gosto de fazer e que eu acho que eu faço melhor, né? Que é botar para fora aqui, lá ele, né? Assim, de sopetão e gravando e falando aqui, tá? Já deixa o like na confiança aí pra gente tocar o barco. Maravilha. Eu li uma matéria do Álvaro Colmenero, que é um cara que é da Eurosports e da ABC MMA, lá da Espanha. Ele postou no Twitter, eu vou colocar aqui o post dele, que o Topuria vai salvar o UFC 317, que acontece na International Fight Week no final de junho, e lutará pelo título linear. Isso diz muita coisa. Um jornalista espanhol falando sobre o atleta mais popular da Espanha hoje, né? E eu coloco o Topuria como mais popular, envolvendo inclusive jogadores de futebol ali, tá? O cara tá sempre do lado de Sérgio Ramos e Companhia Limitada, é um cara que tem milhões de seguidores nas redes sociais. E com a lesão do Dricus du Plessis, ventila-se a luta entre Khamzat Chimaev e Caio Borralho pelo título interino. A gente pode imaginar que numa semana internacional de luta esse pode ser um main event, e na luta principal um título linear dos leves envolvendo Ilia Topuria. Contra o Makhachev? Contra o Charles? Bom, vamos ver. O Charles postou nas redes sociais dele que ele tá de volta, o retorno do Charles do Bronx. Tá? Tudo isso eu vou ilustrando para vocês aqui. O Makhachev disse que a princípio não luta contra o Belal Muhammad. A equipe dele disse isso. Mas e se for envolvendo o título da categoria até 77 quilos? Será que ele tem a mesma postura? Sinceramente, eu acho que ele pode mudar de ideia. E eu vou explicar por quê, tá? Lendo uma matéria do Chuck Mindenhall no Yahoo Sports, eu achei muito bacana, ele teve alguns insights e eu quero aprofundar um pouco mais isso aqui de vocês. Ele falou sobre essa situação do Islam Makhachev, né? Do cara falar que só luta com um peso leve legítimo, que não quer nenhum peso pena, então ele se referia ao Topuria, se referia ao Volkanovski, que ele já matou no peito, etc e tal. E aí eu lembrei do conceito do padrão duplo ou da dupla moral, que é você simplesmente ter dois pesos e duas medidas para situações exatamente iguais. Quer ver? Eu vou ler para vocês aqui o conceito, que eu acho que fica mais fácil, né? O padrão duplo, ou duplo padrão de julgamento, ou dupla moral, consiste em aplicar julgamentos diferentes a situações semelhantes, ou julgar diferentemente pessoas que estão na mesma posição. Por que eu estou falando isso? Por que o Islam não recebe um peso pena, no caso Topuria? Porque ele está se negando a receber, se ao mesmo tempo ele quer subir para os 77 quilos e o vencedor de Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, ou o Jack Della Maddalena se vencer, é obrigado a aceitá-lo, uma vez que ele é da categoria de baixo. Não é um padrão duplo? Não é a mesma situação para pessoas diferentes? Porque para ele vale e para outro não vale. Então é um ponto para a gente ficar pensando sobre, tá? E esse movimento do Makhachev envolve o próprio Makhachev, envolve duas divisões, que é o 77 e o 70 quilos, envolve três campeões, Belal Muhammad, o próprio Islam Makhachev e o Ilia Topuria. Então, se o Belal vence, Islam e Topuria nos 70 quilos é o que se desenha para a luta principal do UFC 317, e se o Jack vence, Islam versus Jack Della Maddalena nos 77 quilos mais pra frente. A gente está pensando em Perth, na Austrália, ou a gente está pensando em Las Vegas, ou até no Oriente Médio, né, no pay-per-view que vai ter mais pro final do ano. E nesse caso você tem o Charles, você tem o Tsarukyan, você tem o próprio Topuria, todo mundo meio que na espera ali, e aí você pode ter o Charles contra o Topuria pelo título linear, uma vez que o segundo, o Álvaro lá que eu falei no início, o jornalista, o Iria, vai lutar pelo cinturão linear e não por um cinturão interino, certo? E eu pergunto a vocês, o que é melhor para os negócios, hein? Islam e Topuria?
Islam e Jack Della Maddalena? Ou Islam e Belal? Topuria e Charles no peso leve? É uma luta gigante, tá? Essa é uma luta gigante. E o próprio Charles me falou, pessoalmente, a gente trocando uma ideia, que ele tinha um feeling, que ele achava que o Topuria ia acabar caindo pro lado dele. Fez um comentário comigo que ele percebeu naquela última luta do Islam Makhachev que o Islam, na pesagem cerimonial, que foi a luta contra o Moicano, né? Na pesagem cerimonial, que é a da noite, o Islam tava meio detonado, meio destruído, o corpo tava ali, mas a mente estava longe, que sentiu o Islam ali muito cansado, muito, como é que se diz? Sentindo aquele momento ali, por conta do corte de peso, drenado, essa era a palavra que eu queria dizer, drenado. Não pareceu que o Islam estava 100% recuperado na sexta-feira à noite, que é um momento que eles já estão bem ali, né? Já recuperaram, já estão mais vivos ali. Faltava um pouco de vida no Islam naquele momento. E eu percebi isso na pesagem cerimonial também, assistindo depois ao vivo, né? O Charles me falou isso bem depois, mas eu voltei a imagem aqui e isso realmente me pegou, tá? De toda forma, eu acho que essas lutas só serão anunciadas depois do dia 10 de maio. Depois da luta do Maddalena e do Belal Muhammad. Anunciadas não quer dizer que elas não estão definidas, tá? E aqui vai o palpite, não é informação interna, não tá falando aqui o André, funcionário do UFC, tá falando aqui o André, produtor de conteúdo, amante, fã do esporte, estudioso desse negócio, jornalista, tá? Eu acho que as lutas já estão definidas. Na minha visão, meu palpite, o Islam sobe de vez e vai pegar o vencedor de Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, independentemente de quem vença, tá? Eu acho que já existe essa conversa da equipe do Makhachev com a equipe do Belal Muhammad, falando, olha, se for pelo cinturão a gente vai lutar. Porque quando o Charles me falou isso, me acendeu uma luz, eu já tinha percebido isso em outras vezes. Tá muito difícil pro Makhachev bater 70 quilos, ele é um cara muito grande, ele é um 7-7 legítimo, tá? Ele vai ficando mais velho, vai ficando cada vez mais difícil. Um cara que já venceu boas lutas, venceu e defendeu o cinturão do peso leve. Eu acho que ele sobe e pega de vez. Com Belal Muhammad tem narrativa para a gente saber que é o melhor grappler / wrestler do planeta. Maior ainda se a gente conseguir assistir essa luta lá no Oriente, em Abu Dhabi ou Dubai, quem sabe lá para outubro, tá? Ou se for contra o Jack Della Maddalena, aí seria, se o Jack vencer, eu acho que essa luta tá mais do que alinhada, tá? Não tem nem muito o que conversar. E ela pode acontecer sim em Perth, tá? Na Austrália, porque existe já um contrato assinado que alguns eventos acontecerão em Perth, na Austrália, tanto agora nesse ano de 2025 quanto em 2026, tanto eventos do UFC quanto do WWE, tá? E seria um excelente palco para a primeira defesa de título do Jack Della Maddalena. Nada mais justo do que ele defender o cinturão em casa, né? E pro lado de lá, pro Makhachev mudaria pouco, porque ele já mora ali na Rússia, então já está bem mais perto. Ou fazer essa disputa em Las Vegas, no numerado gigantesco na T-Mobile, quem sabe. Ou um outro pay-per-view que encaixa aí pro segundo semestre, tá? Essa é a minha visão. E Ilia Topuria, Charles do Bronx, pelo título linear da categoria dos leves, sendo a luta principal do final de junho, do dia 27 e 28 de junho, agora me falha se é 27 ou 28, o sábado, tá? Mas nesse final de semana na International Fight Week, tendo Khamzat Chimaev e Caio Borralho de co-main event pelo título interino da categoria dos médios. Eu acho que, eu tenho certeza que são duas lutas gigantescas que poderiam lotar a T-Mobile Arena e fazer jus a esse card tão pesado. Final de semana mais importante da luta, International Fight Week, tá? Essas são minhas considerações. Então falamos aqui sobre alguns palpites do que pode acontecer, sobre a questão do padrão duplo, né, do Makhachev. O cara querer uma coisa para ele não pode para o outro, simplesmente não faz sentido. E eu quero agora que você me diga o que você acha de todo esse desenrolar, de toda essa situação. Comenta aqui, não esquece também de deixar o like, se inscrever no canal. Se você quiser se tornar membro, fica à vontade. Tem aqui no link aqui na descrição e o botão aqui embaixo também para você poder se tornar membro, tá bom? Um abraço, semana cheia, tem Fight Night aí bombando com Carlos Prates e Ian Guerra, mais uma galera. Muita programação boa também no UFC Fight Pass.
tá bom? E já tem vídeo meu falando aqui da análise faixa preta desse final de semana, tá? Desse Fight Night lá em Kansas. Valeu, galera. Bom dia, boa sorte. Até sempre. Tamo juntos.